tudo. Então, muito bem, boa noite. E hoje nós temos a nossa continuação do estudo do livro-texto, e nós estamos no capítulo 13, que é sobre o mundo sem culpa. Nós estamos hoje na terceira sessão, que fala do medo da redenção. E há pouco, então, nós estávamos comentando aqui o quanto aparentemente nós temos, então, realmente vontade de largar o sofrimento do mundo, o quanto parece que faz todo sentido dizer que nós queremos a redenção, mas Jesus, ele tem todo o cuidado de nos ensinar primeiro quem é esse ser que quer a redenção, porque enquanto existir medo na nossa mente e nós acreditarmos no ego, nós vamos acreditar também que nós somos esse ser que o ego disse que nós somos, essa autoimagem projetada pela mente que serve para ser a nossa identificação. E é como se dentro desse ser separado, então, nós quiséssemos alcançar a vida eterna, quiséssemos o céu, mas também manter a consciência do ser existindo, disso que nós conhecemos que é a individualidade, de salvar a individualidade para o céu. E isso é claramente impossível, porque são dois níveis diferentes. O ser projetado, do qual a consciência está ciente aqui no sonho, é uma figura projetada pelo ego. O ego nos diz que nós temos essa identidade, e dentro de um sonho, agora identificados com um personagem no sonho, nós somos essa identidade individual. Quando Jesus nos fala do medo, da redenção, quando ele fala a nível da raiz do medo, do início do medo, ele está falando da nossa mente, da mente que escolheu pensar separação e da mente que está sonhando, acreditando que está separada e que está projetando essa consciência individual. Então, o medo, ele está no nível acima, o medo está dentro da mente. E é isso que Jesus vai nos explicar hoje, vai nos trazer essa metafísica, explicando, então, do medo da redenção. E para nós vermos, então, como que Jesus coloca isso para nós, e trazer, então, isso que Jesus coloca, fazendo um paralelo à mente, sabendo que a mente é ela que está sonhando, e ela projetou essa consciência, e que a única coisa que nós temos acesso aqui ainda a mudar é como tomadores de decisão, se nós queremos continuar ouvindo ao ego ou ao Espírito Santo. Então, a mente certa do Espírito Santo, ela não contém o medo, mas a mente individual, ela está dentro da mente equivocada, a mente do ego, e é nesse lugar que, por um lado, nos diz que nós existimos e somos individuais, por outro lado, também é essa mentalidade que tem medo da redenção. E é isso que Jesus vai trazer. E para nós vermos, então, como que Jesus nos coloca isso, vamos fazer, em primeiro lugar, então, a nossa entrega ao Espírito Santo, da nossa capacidade de compreensão, da nossa mentalidade, colocando toda a nossa atenção em disposição ao Espírito Santo, porque é fundamental que aprendamos novamente a reconhecer quem que nós somos, a diferenciar esse ser do ser imaginário do sonho, porque só o ser que nós realmente somos é que pode aceitar a redenção e que pode voltar a estar ciente do ser que Deus criou, do Cristo.
Então, Espírito Santo no comando, vamos ver como que Jesus, então, nos coloca isso sobre o medo. E ele começa dizendo que nós podemos perguntar por que é tão crucial que olhes para o teu ódio e reconheças toda a sua extensão. Então, nos exercícios, em vários lugares no texto, Jesus sempre repete que nós não escondamos nada, porque esconder é impedir de ser desfeito. Então, quando ele diz esconder, não é nós esconder de falar ao mundo, esconder de falar aqui no comportamento aos outros o que eu estou sentindo. Ele está falando no nível da mente, de esconder da nossa consciência. Nós precisamos ficar cientes do medo, olhar ele em toda a extensão, reconhecer que ele está dentro de nós, porque, como ele consegue dizendo, podes até pensar que seria bastante fácil para o Espírito Santo mostrá-lo a ti e dissipá-lo sem a necessidade de que o ergues a tua consciência por ti. Então, é uma pergunta até aparentemente razoável achar que o Espírito Santo poderia desfazer o medo por nós, sem que nós tivéssemos que olhar para ele, reconhecê-lo. Mas tem um entrave por detrás disso, e é isso que Jesus vai nos trazer hoje. Como ele segue: no entanto, há mais um obstáculo que interpuseste entre tu e a expiação. Então, mais um obstáculo no nível da mente, no nível dos pensamentos, que não são os pensamentos, como eu digo, os corporais ou os de ação aqui. São os pensamentos que nós decidimos se nós vamos continuar no sistema do ego e pensando os seus pensamentos, ou se vamos olhar para a culpa que está escondendo o que o Espírito Santo quer nos mostrar e reconhecer que nós não queremos mais isso que nós estamos escondendo e assim abrir ao Espírito Santo. Então, vamos ver esse obstáculo. Então, o obstáculo que ele está falando não tem nada a ver com a consciência individual aqui, é no nível da mente. E quando eu falo mente, é só há uma mente, a mente unificada, separada. A mente que pensou separação e depois se fracionou em bilhões de consciências, e cada consciência agora precisa reconhecer o medo que há na mente para que ele possa ser desfeito. Nós temos dito que ninguém sancionará o medo se o reconhecer. Então, ninguém vai apelar ao medo se souber que é medo. Só que a consciência individual faz isso o tempo todo porque ela não reconhece que está no medo, porque a consciência individual já é uma projeção do medo, da mente amedrontada. Quem projetou para fora de si, para fora da mente, as consciências, desmembrando a mente em bilhões de consciências individuais, já é a mente amedrontada. Então, cada vez que nós damos realidade ao senso de separação, ao senso da individualidade, nós estamos sancionando, nós estamos dando valia para o medo. No entanto, em teu estado mental desordenado, não tens medo do medo. Então, para a mente, estado desordenado é acreditar que já somos essa separação, é esse ser projetado dentro de um sonho. Acreditar que isso somos nós, isso só num estado desordenado. E uma vez cientes desse ser individual, nós já não temos mais medo do medo, não temos medo do ego, porque ele aparentemente, na individualidade, ele é o que nós somos, como Jesus vai nos explicar aqui. Não gostas dele, então do medo, mas não é teu desejo de atacar que realmente te amedronta. Então, gostar do medo até não gostamos, mas não é disso que a nossa mente tem o maior medo, ou fica amedrontada, porque o ataque pode não gostar, mas
por outro lado, ela está familiarizada, ela também não faz nem questão também de não ser isso, porque existe um senso de pertencimento, de ser dentro desse ataque. Não está seriamente perturbado com a tua própria hostilidade. Então, a hostilidade da mente, aquela que ataca o irmão como se ele fosse de fora, mas, na verdade, a mente está atacando a si mesma. Então, a mente, ela não está seriamente perturbada, ela, pelo contrário, ela aceita até de boa os ataques e acredita que os ataques são justificados porque eles conferem realidade à separação. Essa hostilidade, então, o medo e a hostilidade, tu a mantens escondida porque tens mais medo do que ela encobre. Então, não é de ser hostil que temos medo, mas aquilo que a hostilidade encobre. Porque o ataque é uma defesa, eu estou me defendendo com alguma coisa atacando. Então, o que o ataque está encobrindo? Por que eu tenho que atacar? Do que eu tenho que me defender, que eu tenho que atacar? Então, é disso que nós temos medo, disso que nós acreditamos que nós temos que nos defender. Poderias até mesmo olhar para a pedra angular mais escura do ego sem medo, se não acreditasses que, sem o ego, acharias dentro de ti algo que te amedrontaria ainda mais. Então, por que nós temos dificuldade de aceitar para olhar para o ego, para a nossa culpa, para a mente? Nós até poderíamos olhar sem medo do ego, se não existisse antes disso uma culpa anterior. Mais do que medo do ego, a consciência que acreditou na separação, ela tem medo de uma coisa anterior ainda. Tu não estás realmente com medo da crucificação, que é o ego, que é matar o Filho de Deus. O teu terror real é a redenção. E é isso que Jesus vai explicar agora, nos próximos parágrafos. Como que nós podemos ter medo da redenção? Isso acontece a nível de mente, não acontece a nível de consciência individual. Isso se manifesta no nível da consciência individual, mas a consciência individual sozinha não tem o alcance de tornar-se ciente da totalidade do que há na mente. Então, só quem já está na mente pode nos trazer isso, por isso que Jesus vai nos explicar aqui de como que isso acontece, e ele nos explica isso porque ele também vai trazer como que nós podemos nos liberar desse medo da redenção, ou o porquê de que a liberação é que se justifica e não o medo. Sob o escuro fundamento do ego está a memória de Deus, e é disso que realmente tens medo. Se nós somos frutos da crença de separação, a mente pensou separação, e depois se projeta para fora, então a mente que projetou esse mundo e as consciências individuais é a mente que acreditou, é aquele pedaço da mente que acreditou que se separou de Deus. Então, o que ela mais teme? Ela teme na mente um castigo de Deus, porque ela da volta de Deus à mente. Então, é isso que é amedrontador. A ideia de que a mente, ela pecou contra Deus, e agora Deus a aguarda, porque ela deve sofrer a retaliação, o castigo eterno pelo que ela fez. Então, é isso que passa naquele lado escuro da mente, aquele lado que está alinhado ao ego, porque ele realmente acredita que separou, e se a separação fosse verdade,
o pecado contra Deus também seria verdade, e aí se justificaria ter medo de Deus. Então, nós temos na nossa mente uma parte que tem medo de Deus, mas tem também a parte da mente que não acreditou no sonho, e nós vamos ver como que podemos mudar para essa parte da mente que ainda está sã. Então, essa que acreditou no sonho da separação está doente. Mas voltando aqui a falar da memória de Deus, pois essa memória te restituiria instantaneamente ao lugar que te é próprio, e é esse o lugar que buscaste deixar. Então, quando houve aquele primeiro pensamento de separação lá no céu, quando houve a ideia de separação na mente, aquela parte da mente que pensou isso e acreditou que separou, ela buscou deixar a própria mente do Cristo. Ela se transportou em consciência para uma outra coisa, ela esqueceu do Cristo. E a memória de Deus, ela precisa ser restituída justamente naquela parte que esqueceu que ela ainda está em Deus. Ela dorme acreditando que se separou de Deus. Mas se ela olhar desperta para dentro de si mesma, ela, despertando, ela saberá que não há escuridão, que a luz de Deus ainda está lá. Portanto, o amor de Deus está lá. Mas se essa parte da mente justamente tentou deixar de estar lá para ser outra coisa, então ela quer outra coisa. Então, ela não quer ainda a memória de Deus. Ela ainda está interessada na separação. Ainda quer ser outra coisa. E por isso que ela tem medo de encontrar a Deus. O teu medo do ataque não é nada comparado ao teu medo do amor. Para a mente separada, culpada. O medo do ataque, as defesas que o ego usa, por mais sofríveis que sejam, não são nada comparado ao medo do amor de Deus, porque na insanidade da mente separada, ela existe, e no amor de Deus ela deixará de existir. Então, nada é mais terrível para quem quer ser separado do que o próprio amor de Deus. Estarias disposto a olhar até mesmo para o teu selvagem desejo de matar o Filho de Deus, se não acreditasses que ele te salva do amor? Então, que benefício o ego nos dá? Que benefício um pensamento insano de matar o Filho de Deus? O que é matar o Filho de Deus? Pensar em separação, acreditar na separação. Rompeu com Cristo. Cristo não é mais íntegro. Crucificou o Cristo, matou o Cristo. Por que há tanta resistência em se olhar para esse pensamento ou aceitar essa ideia? Porque esse desejo de romper com Cristo e ser um ser separado, é Ele que nos mantém afastados do amor de Deus. É Ele que nos esconde na mente de Deus. É Ele que nos mantém dentro do sonho da separação. E se o desejo é ver o mundo à parte de Deus, é esse desejo de ser diferente de Deus, de atacar o Filho de Deus, que nos oferece isso, esse mundo diferente. Pois esse desejo causou a separação e tu o protegeste porque não queres que a separação seja curada. No momento que nós aceitarmos que queremos a cura da mente, ela nos é dada instantaneamente. Por que o Espírito Santo não pode impor a cura a nós? Porque a parte que está doente da nossa mente, ela está nos dando um senso de um universo à parte de Deus. Enquanto a nossa mente tiver investimento nesse mundo separado, enquanto ela tiver atração por esse mundo, ela não deseja realmente a cura, ela não quer sair desse mundo. No máximo, ela quer existir sem o sofrimento do mundo. Ela, de bom grado, deixaria acabar todos os sofrimentos, mas é impossível uma mente culpada não sofrer. Então, isso é impossível. Então, ter uma vivência do céu
sem ser o céu, sem estar no céu. E conheces que, removendo a nuvem escura que o obscurece, que obscurece esse desejo de matar o Filho de Deus ou de ser separado, que é a mesma coisa, o teu amor pelo teu Pai iria impelir-te a responder ao seu chamado e dar um salto para o céu. Então, nós sabemos que no momento que nós não quisermos mais, não tivermos mais nenhum investimento na separação, o apelo do amor ao Pai irá nos levar imediatamente de volta para o céu. Acreditas que o ataque é salvação porque te impede isso. Então, o ataque, a crença do ego, então, ver-se separado, isso nos impede de nós largarmos o próprio senso de que nós existimos individualmente, de que nós temos uma existência separada pós-separação de Deus. Então, por isso que tememos ao amor, porque se nós aceitarmos o amor, nós vamos imediatamente largar desse sonho de separação e nos voltar em mente para o Cristo. Pois muito mais profundo do que o fundamento do ego e muito mais forte do que ele jamais será, é o teu intenso e ardente amor por Deus e o dele por ti. Isso é o que realmente queres esconder. Todo senso de separação tem medo disso, do intenso e ardente amor por Deus e o de Deus por nós, pelo Cristo, pela integridade, pela santidade e integridade, pela unicidade que nós somos. Na unicidade, não há como ter um senso de individualidade. Na unicidade, nós somos o todo, e esse todo, ele tem esse ardente amor por Deus, e Deus pelo todo, ou seja, por si mesmo, pelo Cristo. E é isso que todos que acreditam que estão à parte de Deus, eles têm medo disso e querem se esconder para não serem encontrados pela unicidade. Honestamente, não é mais difícil para ti dizer eu amo do que eu odeio? Quem já fez esse exercício? Pense aleatoriamente em qualquer pessoa do mundo aqui, qualquer pessoa. Não é muito mais fácil, mais rápido dizer eu odeio do que eu amo? Porque o amor e integridade, o amor de Deus, ele é integridade. Ele dissolve o senso de que existe um eu aqui amando um ser lá. No amor nós somos um. Mas no ódio é separação. No ódio eu posso odiar a qualquer um em qualquer coisa e qualquer situação, porque o ódio separa. O ódio me dá um senso de que eu estou aqui odiando e que existe um objeto odiado. Mas no amor, o amor é a integridade, a unicidade. No amor, caem todas as armaduras da individualidade e nós nos dissolvemos no todo, na luz. Por isso que se nós fizermos dentro da consciência individual, honestamente, essa pergunta, nós vamos ver que enquanto individualidade nos é mais fácil odiar do que amar. Associas amor com fraqueza e ódio com força. Então, amar, se ele vai me dissolver como individualidade, então isso é fraqueza. E o ódio, como ele é separador, como ele me garante que eu sou a parte de tudo, então ele é a força, e o teu próprio poder real te parece ser a tua real fraqueza. Então, o próprio poder que nós somos, o Filho de Deus, o Cristo, isso nos parece que é a nossa fraqueza. Pois não poderias controlar a tua alegre resposta ao chamado do amor se ouvisses e todo mundo que pensasse ter feito desapareceria.
a crença no sacrifício. Nós acreditamos que, se nós ouvirmos o alegre chamado do amor, nós, aceitando esse chamado, a nossa mente imediatamente se identifica com o Cristo e aquele mundo que nós pensamos que fizemos, que é o mundo da dualidade, o mundo do universo físico, ele imediatamente desapareceria. E quem acreditando que a individualidade não tem mais nenhum apego a esse mundo projetado, quem já está pronto para esse desaparecimento. Então, só quando não houver mais culpa na mente, quando não houver mais medo de Deus, é que estaremos prontos para também largar o mundo, porque enquanto houver medo de Deus, o mundo serve para nos esconder de Deus. Então, e querendo ele ainda como uma defesa, nós não estamos prontos para largar o mundo. O Espírito Santo, então, parece estar atacando a tua fortaleza, pois queres deixar Deus de fora, e não é a vontade de Deus ser excluído. Então, aparentemente, o Espírito Santo vai tomar de nós o nosso senso de individualidade, vai nos tirar isso, e daí Deus vai nos encontrar, mas se ainda for a nossa vontade ser um ser à parte de Deus e ainda não Cristo, ou seja, nossa mente ainda está insana, então nós não vamos ainda querer ser um com Deus. Construíste todo teu insano sistema de crenças porque pensas que ficarias indefeso na presença de Deus e queres salvar a ti mesmo do seu amor porque pensas que ele te esmagaria no nada. Então, construímos um insano sistema de crenças. E essas crenças, elas também vieram com a projeção e elas formaram todo esse universo que um corpo consegue perceber, que inclusive o corpo é um conjunto de órgãos sensórios para servir de identificação para o ser que o ego diz que nós somos, e também serve para nós experienciarmos todo um sistema de crença, porque o mundo não foi criado, ele é uma crença, ele foi projetado. E isso foi feito em defesa ao amor de Deus. Tens medo de que ele te varra para longe de ti mesmo e te faça pequeno, porque acreditas que a magnitude está no desafio e que o ataque é grandioso. Então, no senso de separação aos olhos do ego, e o ego diz que nós somos o que ele é, e o ego, para existir, ele acredita, então, que essa separação, que esse senso de individualidade que vem através do ataque, que isso é grandioso, e que Deus, então, está à espreita para nos destruir, que Deus quer tomar de volta a mente que nós roubamos dele, o poder que nós tomamos dele para fazer um mundo separado. Pensas que fizeste um mundo que Deus quer destruir e, amando-o como tu o amas, jogarias fora esse mundo, o que de fato farias. Tem um outro lugar do curso que fala que nisso nós somos parecidos com Deus. Deus ama a sua criação porque ele a criou. Nós, igualmente, amamos o nosso mundo que nós fizemos, esse mundo separado, porque nós o fizemos. Então, nisso nós somos iguais. Deus ama o que ele criou, nós amamos o que nós fizemos, só que nós, na presença de Deus, voltando a nos lembrar do Cristo e de Deus, nós largaríamos esse mundo. E nós amamos esse mundo. E, de fato, o largaríamos. Então, aqui está também a raiz do conflito. Não queremos deixar ainda o mundo, porque temos investimento no mundo, queremos ainda algumas coisas do mundo,
Mas se nós ouvirmos o chamado do amor e voltarmos à consciência do Cristo, nós automaticamente largaríamos esse mundo. Portanto, usaste o mundo para encobrir o teu amor, e quanto mais te aprofundas no negror do fundamento do ego, mais perto chegas do amor que lá está escondido. E é isso que te assusta. Então, quanto mais fundo nós olharmos para o ego e olharmos o fundamento, a pedra angular, o início do ego, o ego está logo acima do amor de Deus. Então, mais próximo nós estamos do amor de Deus. Quanto mais nós compreendemos o ego, mais nós nos aproximamos da nossa realidade. E isso nos assusta, porque em algum nível nós reconhecemos que fizemos o mundo porque queríamos, porque o amamos. Largaríamos o mundo tão logo descobriríamos que o nosso tesouro, o nosso investimento está em Deus, no Cristo, no céu, na criação, e não nessa imaginação. E de fato, nós não somos esse ser separado, nós somos o amor de Deus, nós somos o Cristo. E é isso que para o ser separado é assustador. Isso que ainda assusta. Podes aceitar a insanidade porque a fizeste, mas não podes aceitar o amor porque não o fizeste. Então, a insanidade veio da crença da separação. Isso nós fizemos e por isso que, insana ou não, nós podemos aceitar. Afinal, nós que fizemos. Mas o amor, não fomos nós que fizemos. Deus, que é amor, estendeu-se a si. Então, o amor nos criou e nos é dado. Então, nós não somos o autor do amor. O amor nos foi dado. Prefere ser um escravo da crucificação do que um filho de Deus na redenção. Então, porque a insanidade nós fizemos, pode ser insanidade, mas nós a compreendemos. Então, preferimos a crucificação do Filho de Deus, ou seja, nós termos destruído Cristo, termos arrancado a consciência do Cristo para ter uma consciência individual. Preferimos isso do que ser o Filho de Deus na redenção. A tua morte individual te parece mais valiosa do que a tua unicidade viva, pois o que te é dado não é tão valorizado quanto o que fizeste. Então, ainda é preferível a morte, porque se nós somos individuais, a morte é inevitável. Todos nós sabemos que é impossível tornar algo que é mutável em imutável e eterno. Então, o corpo e o senso da individualidade jamais serão feitos eternos e imutáveis. Então, obviamente que um dia a morte os alcançará. E na insanidade, na crença de separação, ainda aceitamos de que nós, de fato, nós nos separamos de Deus, nós aceitamos a morte no lugar de querer despertar para a consciência e largar o sonho todo para trás. Tens mais medo de Deus do que do ego, e o amor não pode entrar onde não é bem-vindo. Então, esse medo que está na nossa mente de perdermos aquilo que nós pensamos que fizemos, essa individualidade, essa coisa que fizemos por conta própria, que é a separação de Deus. Nós tememos tanto perder isso que largamos mão, ou pagamos o preço de deixar de receber o amor de Deus para sermos isso. Por isso que nós temos mais medo de Deus do que do próprio ego. E como ele diz aqui, o amor, ele não conhece o ataque. O amor não pode entrar onde ele não é bem-vindo. Mas o ódio pode, porque entra por vontade própria e não se importa com a tua. Então, o ódio, ele entrou na nossa mente, quer queiramos ou quer não. É como nas situações específicas, quando um caso específico nos perturba,
quando vem uma perturbação, nós entramos no ódio e no medo, parece automático. Não nos é pedido se eu quero ficar no ódio ou se eu quero escolher, ou se eu quero ficar neutro. Quando nós nos damos conta de algo nos atacando, o ódio ele não pede, ele entra e pronto. Simplesmente ficamos no ódio. Mas o amor, ele precisa ser aceito. O amor não vem sozinho. O amor precisa das boas-vindas. Por quê? Porque nós não fizemos o amor. Todo amor é em sua essência, amor de Deus, porque Deus é a única fonte de amor. Nós podemos ter o amor de Deus por repassarmos o amor de Deus, a lei da criação. O que eu tenho, o que eu dou. Então, para ter, é preciso dar. Então, o amor, se por conta própria, nós não vamos fabricar o amor. O amor, ele só existe o amor de Deus, e para nós termos o amor de Deus, nós temos que aceitá-lo. Já o ódio, ele não segue a premissa ele não segue as leis do amor, ele segue as leis do caos. E o caos, ele se impõe, quer queiramos ou não. Por isso que o ódio, ele entra na nossa mente, mesmo que intelectualmente não queiramos sentir o ódio, ele vem igual quando nós nos identificamos com um sistema insano. Assim como o amor, mas o amor, dentro do mesmo pensamento insano, nós não podemos fazer o amor. Nós precisamos, como o amor nos é dado, nós precisamos primeiro mudar a nossa mente para uma mente sã, que é a mente do Espírito Santo. E aí sim nós aceitaremos o amor. Tens que olhar para as tuas ilusões e não mantê-las escondidas, porque elas não se baseiam em um fundamento próprio. Então, as ilusões, elas não têm causa nelas mesmas. Por isso que nós temos que olhar para ela, para o fundamento delas, porque o fundamento delas, elas não têm fundamento próprio, é um equívoco. E se nós não olharmos para elas, nós vamos simplesmente negar a consciência delas, nós vamos escondê-las de nós mesmos, e assim nós estaremos perpetuando elas. Estando ocultas, parecem fazê-lo e assim aparentam manter-se por si mesmas. Então, se estão ocultas as ilusões e o ódio, aí nós não estamos vendo que o fundamento no qual elas se baseiam é um equívoco. E aí, sem olhar para isso, parece que elas têm razões próprias, parece que elas têm vida própria e, portanto, nós não podemos fazer nada contra elas, que elas vão sempre estar lá. Essa é a ilusão fundamental sobre a qual repousam todas as outras. Então, não olhar para a causa primeira das ilusões. Isso, sobre esse não olhar, sobre esse achar desnecessário olhar, isso esconde a causa primeira e todas as demais ilusões se baseiam nessa. E qual que é essa causa primeira? Esse desejo de fazer diferente de Deus. Aquele primeiro pensamento de separação ao qual se deu realidade, ele continua no controle enquanto nós escolhemos a ele. Então, a causa primeira, a ilusão fundamental, na qual todas as outras se estendem, é nós ocultar na mente a crença da separação, não olhar para ela. Ela só, para ela ser vista, foi necessário bloquear a luz, porque ela só poderia ser vista na escuridão. Enquanto não trouxermos luz para olhar para a mente, enquanto mantivermos a mente escura, essa ilusão vai continuar ali. E todas as demais vêm dela. Pois abaixo delas e permanecendo oculta enquanto elas estão escondidas, está a mente amorosa que pensou tê-las feito na raiva.
Então, por que é tão fundamental trazer a luz para a escuridão da mente? Porque se nós trouxermos a luz para a escuridão, nós não vamos ver um pecado na escuridão. Nós não vamos ver que nós, de fato, nós nos separamos de Deus. Pelo contrário, o que a luz vai nos mostrar é que a mente que pensou separação continua una a Deus. Então, ela continua sendo a mente amorosa que pensou que separou de Deus, que pensou que teve raiva. Então, isso o ego tenta esconder de nós de todas as formas, porque ao nós descobrirmos isso, ou alcançarmos esse conhecimento, o ego simplesmente se desvanece nisso. Não há como, sem haver escuridão, vendo a criação de Deus, continuar acreditando que existe algo sem Deus. E a dor nesta mente é tão evidente quando é descoberta, ou quando é tirada a cobertura dela, a cobertura que é a escuridão, que é a crença da separação, a dor da mente é tão evidente quando é descoberta, que a sua necessidade de cura não pode ser negada. Então, esse ponto escuro, lá no fundamento da nossa mente, no primeiro pensamento de separação, que é esse ponto escuro, isso causa tanta dor a nós, que é evidente que a mente que acredita em separação precisa ser curada. Isso é evidente. Não há como essa mente voltar a saber da alegria que ela é una com Deus e voltar a experienciar da alegria enquanto ela está na escuridão e amedrontada porque acredita que separou-se de Deus. Então, e a dor é enorme, por isso que não tem como negar a necessidade de cura dessa parte da mente. Nenhum, entre todos os truques e jogos que tu lhe ofereces, é capaz de curá-la, pois lá está a real crucificação do Filho de Deus. Então, nenhuma terapia do mundo, nada que possamos fazer dentro do nível comportamental para melhorar a existência do ser individual, pode curar o que está no nível anterior, que está na mente, que é essa crença da separação. Só voltando a nossa consciência para a mente e olhando de frente, na luz do Espírito Santo, para a crença ou para a ideia da separação, é que podemos, diante da luz do Espírito Santo, ao invés de ver a separação, ver a mente que Deus ama e que está una a Ele. Isso é expiação. Isso é voltar a consciência para a realidade. E nessa consciência, toda a ideia de crucificar a Deus desaparece. E não há mais culpa e não há mais dor. Mas para isso é preciso olhar para a mente. E nada de dentro do sonho vai fazer isso. Então, é o Espírito Santo que tem o poder dessa cura. E, no entanto, então, se na mente que acreditou, naquela parte da mente que acreditou separação, que está na escuridão, amedrontada e sofrendo terrivelmente, necessita de cura, porque ela acredita que a separação foi real e, portanto, ela crucificou o Filho de Deus, e, no entanto, ele não é crucificado. O Filho de Deus jamais foi crucificado. É um grande engodo acreditar na separação. Aqui está tanto a sua dor quanto a sua cura, pois a visão do Espírito Santo é misericordiosa e o seu remédio é rápido. Então, no mesmo ponto escuro que fez surgir todo um universo de separação e de dor, também está o retorno da alegria. É lá que o Espírito Santo deposita o seu remédio, que é a lembrança do Cristo que nós somos, o Filho intocado de Deus e inalterável, o Filho Santo de Deus, que continua em santidade. Não escondas o sofrimento da sua vista, mas com contentamento traze-a a Ele.
Então, esconder o nosso sofrimento, e toda a causa do sofrimento está na mente, na crença da separação, não importa como que ela se manifesta aqui no sonho, a causa ainda está na mente, então nós precisamos levar esse sofrimento ao Espírito Santo para que a luz dele incida e olhe se realmente tem causa para esse sofrimento. Na nossa imaginação insana, ela tem causa. Nós achamos que nós separamos de Deus. Mas o Espírito Santo olha na luz e na luz ele vê o Cristo. Ele vê a santidade. Então, por isso que precisamos trazer a ele. E o Espírito Santo é rápido em dar o remédio, em dar a expiação, em dar de volta a nós a paz da mente. Então, não escondas o sofrimento da sua vista, mas com contentamento traz a ele. Dispõe diante da sua eterna sanidade tudo que está ferido em ti, e permite que ele te cure. É tudo que o Espírito Santo quer e essa função especial dele aqui no sonho. Receber tudo que nos fere e ele curar a nossa mente e nós voltarmos a saber da nossa integridade, voltar a saber do Cristo. Não deixes nenhum ponto de dor escondido da sua luz e procura com cuidado em tua própria mente quaisquer pensamentos que possam ter medo de descobrir ou de ser tirado a cobertura deles. Qualquer pensamento, qualquer medo que ainda temos medo de que venha à tona, nós, se não permitirmos vir à tona, nós estaremos protegendo esse medo, e o Espírito Santo daí não poderá desfazê-lo. Por isso é que precisamos trazer de volta ao Espírito Santo tudo o que nos fere. A Sabrina colocou aqui no chat, Jesus nos traz os passos aqui do perdão verdadeiro. Exatamente. É em cima disso que o perdão verdadeiro acontece, da luz do Espírito Santo, que olha lá na causa, lá na mente, para a escuridão, e nos prova que nós não poderíamos ter nos separados de Deus, porque não há duas fontes de vida. Se nós temos consciência da existência e de vida, é porque essa vida, essa consciência ainda vem do poder de Deus, porque nós não somos autocriadores de poder. E se nós ainda estamos em Deus, nós nunca separamos de Deus. Então, nós não profanamos o altar de Deus. Nós nunca separamos de Deus. Até tivemos um pensamento de como que seria se nós nos separássemos. Até tentamos e acreditamos, né, que fizemos isso, que fizemos um universo por conta própria, por nossa própria autoridade, sem a presença de Deus. Mas isso é impossível. Então, o perdão verdadeiro se baseia nesse fundamento, não nas coisas comportamentais, mas nesse fundamento de que, em princípio, na mente, só o que é o amor é real, nada mais é real. Pois ele curará todos os pensamentos, por pequenos que sejam, que tenhas guardado para ferir-te, e os limpará de sua pequenez, restaurando-os à magnitude de Deus. Esse é o poder do Espírito Santo. Curar todos os pensamentos de culpa, por menor que seja, desde que nós captemos, está aqui. Isso que parece que vem de fora, isso que parece vir do ataque, na verdade, eu o projetei para fora da mente, para parecer vir agora externo, mas porque na mente eu estava na escuridão. Achei que estava separado, e isso a mente estava sofrida, e eu estou agora também manifestando essa dor. Então, entrego ao Espírito Santo isso, e o Espírito Santo, diante da sua luz, só vê a inocência, só vê o Filho de Deus, só o que é real. E o que é irreal, que era a nossa imaginação de separação, desaparece diante da vista do Espírito Santo. Por baixo de toda a grandiosidade a qual dás tanto valor,
está o teu pedido fiel de ajuda. Isso é um fato, e na interpretação do Espírito Santo, a grandiosidade é a crença da separação, achar que eu fiz mais que Deus porque separei de Deus e agora sou individual. Então, e isso nós valorizamos tanto, e por isso que a mente, a consciência está dentro do sonho, aprisionada no sonho, mas, na verdade, a mente, ela só não sabe como fazê-lo, mas ela está pedindo ajuda porque ela não está recebendo amor. Pois chamas o teu pai pedindo amor, assim como o teu pai te chama para ele mesmo. Então, tudo que parece ataque aqui, na interpretação do Espírito Santo, é um pedido de ajuda, porque é uma declaração de que a mente não está se vendo na luz, ela está se vendo na escuridão, ela está amedrontada, e tudo que ela quer é que lhe seja restaurada a luz, mas ela tem medo porque ela não está ciente da luz da escuridão. Então, é um pedido de amor, e Deus também chama de volta-se a mente adormecida, porque sabe que essa mente não está desperta, recebendo o seu amor, porque o seu amor, ele chega até a mente, e lá ele não é mais estendido adiante, lá ele é bloqueado, porque essa mente simplesmente está dormindo. Naquele lugar, então, onde o pai chama pelo filho, e o filho está pedindo ajuda, naquele lugar da mente, naquele lugar que escondeste, a tua própria vontade é apenas unir-te ao pai em sua memória com amor. Então, a nível da mente, tudo que nós queremos é voltar a saber da nossa unicidade com Deus. Acharás esse lugar da verdade na medida em que ouvires nos teus irmãos, pois embora eles possam enganar a si mesmos, como tu anseiam pela grandeza que está neles. Então, os irmãos, de fato, também estão adormecidos, acreditando na parte da mente adormecida, e não sabem que estão tendo pedidos de amor, que, na verdade, eles ainda são Cristo sonhando com a separação. Mas nós podemos ver esse ponto na mente do irmão. Nós podemos saber que ele é um Cristo. E é esse Cristo que vai nos mostrar quem nós realmente também somos o Cristo, porque esse irmão, embora que ele possa não saber disso, e na escuridão ele agir com ataque, mas na verdade ele também anseia pelo retorno do amor. Ele também está tendo um pedido de amor. E percebendo-a, então, percebendo esse amor nele, darás boas-vindas a ela e ela será tua. Então, a verdade do irmão que era o Cristo, isso nós veremos, e esse Cristo no irmão dará boas-vindas, e nós saberemos também que a graça do Cristo é nossa, pois a grandeza é o direito do Filho de Deus, e nenhuma ilusão pode satisfazê-lo ou salvá-lo do que ele é. Então, as ilusões nunca deixarão de ser ilusões. Elas não podem nem matar o Filho de Deus, e nem salvar o Filho de Deus, nem condená-lo. Só a verdade é que pode restaurar a consciência do Filho de Deus, de quem nós somos. Só o seu amor é real, e ele só ficará contente com a sua realidade. O Filho de Deus, o Cristo e o próprio Pai só ficam contentes com a realidade. Salva-o de suas ilusões, para que possas aceitar a magnitude do teu Pai em paz e alegria. Então, salva Cristo, a consciência do irmão de que ele é o Cristo, porque isso vai restaurar em nós a consciência de que nós somos o Cristo, e trará paz e alegria. Não nos
mas não excluas ninguém do teu amor, ou estarás escondendo um lugar escuro na tua mente, onde o Espírito Santo não é bem-vindo. Então, a salvação vai para todos. Se houver uma única pessoa, um único bloqueio a quem nós não aceitaríamos ou não gostaríamos de que pertencesse à salvação, nós estamos mantendo um ponto escuro, onde o Cristo ainda não é bem-vindo, porque nós escolhemos ver a escuridão e não o Cristo. Escolhemos ver o ego e não o Cristo. Se isso acontecer, nós estamos excluindo Deus da nossa mente e nós não saberemos que somos o Cristo. E assim estarás te excluindo do seu poder de cura, pois não oferecendo amor total, não serás completamente curado. Então, é impossível curar-se assim, aceitando aos irmãos, mas mantendo uma única exceção. Ou todos estão incluídos nisso, não importa se aparentemente é a pior pessoa que já viveu na face da Terra, isso ainda era sonho, a sua realidade ainda é o Cristo. Mas se nós preferimos ver o ego e não o Cristo nesse ser, nós estamos nos excluindo da salvação e não saberemos do amor de Deus. A cura tem que ser tão completa quanto o medo, pois o amor não pode entrar onde existe uma mancha de medo para turvar as boas-vindas a nele. O amor é total. Ou ele é bem-vindo, ou nós estamos bloqueando ele. Não existe meio amor, porque ele não tem um lugar onde ele pode ser rompido. Ele pode ser escondido da nossa consciência. Nós podemos bloqueá-lo. Mas nisso não há meio amor, não há parcialidade. Se existe um único ponto da nossa mente que está com medo, nós estamos ofuscando o amor. Mas se nós estamos com medo, nós estamos realmente pedindo amor. Por isso que nós temos que aceitar a visão do Espírito Santo para com o nosso irmão, sem exceção. Então, o perdão verdadeiro só é perdão verdadeiro quando, embora que no comportamento ele tenha uma forma específica, ele não seria negado a nenhuma outra situação ou a nenhuma outra pessoa. Não é preciso estendê-la não é preciso lembrar de nenhuma outra situação ou pessoa para estendê-lo, o perdão verdadeiro, o efeito dele. Basta uma situação perdoada. Mas se nós mantivermos uma exceção a quem não gostaríamos que ele abraçasse, o perdão não foi feito de forma alguma. Porque não houve integridade, não houve aceitação da luz, porque a luz é total ou a escuridão, não tem meio termo. Tu, que preferes a separação à sanidade, não podes obtê-la em tua mente certa. Então, a mente certa, nossa, ao lado do Espírito Santo, não pode querer a separação. Aquele pensamento de separação e identificar-se nele já é da mente equivocada, já é da mente errada. Porque na mente errada que nós preferimos a separação e não a santidade, a sanidade. A mente certa, então, é sã. Estavas em paz até que pediste um favor especial. E Deus não o concedeu, pois o pedido era algo alheio a ele, e tu não poderias pedir isso a um pai que verdadeiramente amasse seu filho. Novamente, Jesus falando da unicidade do céu, onde nossa mente estava totalmente em paz, até que tivemos uma ideia de fazer um mundo à parte, pensamos como que seria esse mundo, e pedimos um favor especial para Deus validar tal mundo. E isso foi impossível. Deus não validou a nossa crença de separação. Deus não validou que o filho dele se separou, porque um pai amoroso não poderia desejar isso ao seu filho. Como que um pai amoroso poderia dar ou atender a um pedido de um filho sabendo que esse pedido lhe causaria sofrimento?
Então, Deus não atendeu a esse pedido de dar validade à separação. E por isso que Deus não o concedeu. Por conseguinte, fizeste dele um pai sem amor. Então, quando Deus negou a dar validade à separação, aquela ideia que gostou de ser separada, o que ela fez? Ela fez de Deus um pai sem amor. Ela pensou, mas que pai é esse que não me ama, não está dando validade ao meu mundo, exigindo algo que somente um pai assim seria capaz de dar. Então, nós exigimos de Deus, a consciência da separação exigiu de Deus que Deus lhe desse algo que só um pai sem amor poderia dar. Algo que a mente ainda não sabia que iria causar tanto sofrimento, mas ela o desejou e exigiu de Deus isso. E a paz do Filho de Deus foi despedaçada, pois ele não mais compreendeu seu pai. Então, achando que Deus agora não mais a amava, porque não atendeu o seu pedido, ela não compreendeu mais a Deus. E a mente, foi aí que a paz foi despedaçada. A mente não mais se viu em paz, e o conflito entrou na mente, e só irá desaparecer com a expiação. O conflito da mente, ele se projetou para fora da mente, para as consciências individuais, e enquanto cada fracionamento de consciência não aceitar a expiação, ela ainda estará vivendo o conflito desse despedaçamento da paz. Ele tinha medo do que tinha feito, então esse pensamento separador, essa parte da mente que achou que separou-se de Deus, tinha medo do que tinha feito, mas temia ainda mais o seu pai real, tendo atacado sua própria igualdade gloriosa em relação a ele. Então, não atendendo, não tendo pedido atendido por Deus, ficou com medo de ter se separado de Deus, mas com mais medo ainda de Deus, da retaliação de Deus, de que Deus, assim que pudesse, iria se vingar contra essa ideia de separação. Em paz, ele não precisava de nada e não pedia nada. A mente que está em paz, ela tudo tem, então ela não pede nada e nem precisa de nada, porque ela já é tudo. Em guerra, ele exigia tudo e nada achava. Então, quando nós estamos na mente da guerra, do ego, da crença da separação, o ego exige tudo, ele quer tudo para si, ele quer a validação de que ele é real, mas ele não acha nada. Enquanto que se a parte da nossa mente que ainda está na paz do Espírito Santo, o Espírito Santo nada pede, porque ele tem tudo. Pois como poderia a gentileza do amor responder às suas exigências, aquela parte equivocada, exceto partindo em paz e retornando ao Pai? Como que poderia a parte da mente certa, do Espírito Santo, ou o Cristo, responder a essa ideia insana de separação de Deus, dar a realidade a ela? Muito pelo contrário, ela só pôde retornar ao Pai, voltar a sua consciência a Deus. Se o filho não desejava permanecer em paz, ele não podia permanecer de modo algum. Por isso que dentro da mentalidade do ego, não estamos mais cientes da mentalidade do Espírito Santo. É a parte tomadora de decisão da nossa mente que pode escolher entre um e outro. Não é a parte que está no ego que pode escolher o Espírito Santo, porque o Espírito Santo simplesmente voltou-se para a paz. Na guerra, não podemos escolher a paz. O tomador de decisões, ou essa parte que é a única capacidade que ainda temos dentro do sonho, que é escolher com qual sistema de pensamento queremos estar, se queremos continuar no ego ou estar no Espírito Santo. Isso ainda podemos fazer, porque a paz, ela não vai entrar dentro do mundo do ego e nos alcançar, ela simplesmente está na mente de Deus, aguardando a nossa mudança de decisão,
aceitando que nós, de bom grado, vamos permitir que o ego desapareça da mente e todo o universo que o ego fez desapareça, para ela voltar a saber da criação do céu e da paz. Pois uma mente escura não pode viver na luz e tem que buscar um lugar de trevas onde possa acreditar que está onde não está. Então, uma mente escura, se a luz vier a ela, não há mais escuridão. Então, ela simplesmente desaparece no senso de escuridão. Então, como que ela pode parecer que existe? Estando onde ela realmente não está. Ela está na mente de Deus, na luz, mas acredita que está na escuridão porque bloqueou a luz de si mesma, acreditando na separação. Deus não permitiu que isso acontecesse. Então, Deus não permitiu que a mente, de fato, fizesse ou criasse a escuridão. Esse bloqueio da luz não é real. Ele só parece que é real porque o poder do Filho de Deus é igual ao poder de Deus. Se o Filho de Deus quer se enganar, todo o poder está na enganação. Se ele quer aceitar a verdade, todo o poder está na verdade. Entretanto, tu exigiste que acontecesse e, por conseguinte, acreditaste que era assim. Nitidamente, nós exigimos de Deus que Ele nos permitisse estar na escuridão. E por isso que ainda estamos na escuridão. Não foi por vontade de Deus, nem do Cristo, mas da parte da mente insana. Aquela que ele acreditou na separação, essa exigiu que ela quer permanecer na escuridão, e assim o pai tem que aguardar até ela mudar a sua vontade e querer estar na luz. Escolher que é o que a mente separada faz, é tornar sozinho e, portanto, solitário. Então, essa vontade de fazer algo à parte de Deus, ou de ser uma consciência separada, isso é escolher ou tornar sozinho. E isso é ficar solitário. Deus não fez isso consigo. Então, Deus não é solitário. Deus, ele compartilha da sua vida com toda a criação. Seria ele capaz de te colocar à parte, conhecendo que a tua paz está na sua unicidade? Se Deus sabe que a nossa mente só é feliz e está na paz, se ela está ciente da unicidade, seria Deus capaz de concordar com a separação, sabendo que todo sofrimento entraria nisso? Ele só te negou o teu pedido de dor, pois o sofrimento não faz parte da sua criação. Então, por isso que Deus não atendeu a nosso pedido de ser ou de ser sozinho, ou de ser separado, que é a mesma coisa que um pedido de dor, porque no céu não há dor, só alegria. Quando quisermos ver algo diferente, o oposto da alegria seria a dor, e nós exigimos de Deus que Ele nos permitisse criar a dor, e Deus não o permitiu. Não houve concordância, porque o sofrimento o sofrimento do filho não faz parte da mente de Deus. Ele só poderia responder ao teu pedido insano com uma resposta sã, que viesse a habitar contigo na tua insanidade. Então, Deus teve que dar uma resposta sã, apesar que o nosso pedido de separação foi insano. E qual foi essa resposta sã que veio habitar conosco na insanidade? O Espírito Santo. A incapacidade de perder a memória do Cristo, de Deus, que o Espírito Santo guarda para nós. E isso ele fez, Deus fez isso. Ninguém que ouça a sua resposta deixará de desistir da insanidade. Ninguém que ouça o Espírito Santo deixará de escolher ao Espírito Santo em lugar da insanidade. Pois a sua resposta é o ponto de referência além das ilusões, do qual podes olhar para trás e vê-la como insanas. Só através da resposta do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo é que podemos olhar para trás para o que o ego fez e considerar
todo o universo de separação insano. Apenas busca esse lugar e o acharás, pois o amor está em ti e te conduzirá até ele. Isso é na mente, isso é um trabalho mental. Achar o lugar onde o Espírito Santo está, a mente certa, e permitir que ela faça o seu trabalho, e através da luz, da mente certa, olhar de volta ao mundo do ego. E aí considerá-lo insano, porque insano ele é, e insuficiente do Filho de Deus. Então, tal foi a resposta de Deus, e é isso que Jesus nos trouxe aqui, sobre o medo da redenção, nós explicando ele, porque de fato precisamos reconhecê-lo, para sabermos o que ainda é esse medo, e aí, reconhecendo que ele está lá, não mais escolhê-lo, mas entregá-lo imediatamente ao Espírito Santo, porque onde há medo, certamente ela está envolta em escuridão, porque o medo não é real. Portanto, para ter existência, ele tem que ser imaginado. Para ser imaginado, é preciso estar na escuridão. No momento que nós levamos o nosso medo para o Espírito Santo, ele imediatamente é desfeito, porque na luz nós vamos ver a unicidade do Filho de Deus e não a separação. E nessa unicidade não há mais causa para o medo, não há mais causa para o mundo separado de Deus. Mas a essa volta da consciência do Cristo, nós temos que dar as boas-vindas, porque o amor tem que ser bem recebido, tem que ser bem-vindo à nossa consciência. Nós precisamos abrir o espaço para o amor. E é isso que Jesus trouxe hoje para nós aqui. Nós vimos lentamente isso, mas para trazer toda a lógica, toda a realidade que há nisso, e a razão nossa, que é a mesma razão que fez Jesus despertar, nos leva a despertar a cada vez que aceitamos isso, que Jesus nos trouxe para nós mesmos. Nós já não estamos totalmente adormecidos, já estamos no caminho de despertar, quando isso que Jesus nos traz, faz todo sentido para a nossa razão. Podemos aqui ver ainda na interação, só tivemos uma pergunta no chat, mas alguém gostaria de trazer um comentário ou alguma dúvida que tenha ficado sobre esse texto? E, novamente, nós precisamos desse embasamento para que, na prática do perdão verdadeiro, nós lembremos desse fundamento e aí sim poderemos praticar no nosso cotidiano o perdão, que é uma prática na mente, um reconhecimento na mente, e os efeitos, e isso é aceitar a expiação, isso é aceitar os milagres. E os efeitos dos milagres vão corrigir todas as coisas insanas que estavam projetados para dentro do mundo do sonho. E assim o mundo será curado junto para primeiro ser reconhecido como um mundo real, ou sonho feliz, e em seguida não havendo mais necessidade de mundo separado, o próprio Pai poder nos alcançar e restituir a consciência do Cristo que nós somos, a nossa mente. Por isso, então, esses fundamentos que parecem tão teóricos, eles sozinhos não fazem nada por nós, mas sem eles nós não praticamos o perdão. Então, por isso que nós somos convidados a aprendê-los e a guardá-los em nossa mente, porque é eles que são o fundamento em cima dos quais o Espírito Santo trabalha o perdão verdadeiro. E o perdão verdadeiro é ser trabalhadores em milagres, e é isso que nós queremos ser nessa jornada de sonho. Pessoal, de minha parte era isso. Alguém tem mais algo para hoje? Não?
Eu vou encerrando, então, a nossa gravação. Gratidão a Deus pela sua resposta ao nosso pensamento insano de pedir algo que iria nos ferir e de Deus não ter concordado e ainda assim nos ter dado a sua resposta, o seu Espírito Santo, para nos trazer de volta a sanidade, a consciência do Cristo.